desce. Teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Aqui estamos em mais uma quarta-feira, neste Evangelho abençoado do Cristo, unidos e reunidos em nome dele. Você que ainda não pegou sua água, pegue a sua água para que ela seja magnetizada. Pegue o seu Evangelho para que você possa acompanhar a leitura junto conosco. Se coloque à disposição, se coloque num lugar aconchegante da sua casa, que você tenha silêncio e paz. Vamos irradiar através desse Evangelho, não só para o nosso lar, mas também para todos à nossa volta, para aqueles irmãos que se encontram necessitados, encarnados e desencarnados. E assim, damos início a mais um Evangelho nesta noite. Boa noite, meus irmãos. Vamos à leitura da nossa página, o livro Agenda Cristã, de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. A nossa lição é a 5ª, Medicamentos Evangélicos. Ajude sempre. Não tema. Jamais desespere. Aprenda incessantemente. Pense muito. Medite mais. Fale pouco. Retifique amando. Trabalhe feliz. Dirija equilibrado. Obedeça contente. Não se queixe. Siga adiante. Repare além. Veja longe. Discuta serenamente. Faça luz. Semeie paz. Espalhe bênçãos. Lute elevando. Seja alegre. Viva desassombrado. Demonstre coragem. Revele calma. Respeite tudo. Ore confiante. Vigie benevolente. Caminhe melhorando. Sirva hoje e espere o amanhã. Boa noite a todos. Vamos nos acalmar, pensar no Criador, Deus de infinita amor e bondade, Deus de pura misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pela possibilidade de assistir à luz do dia, pelo nosso lar, pela nossa família, pelo nosso alimento, pelo nosso trabalho, por nossos amigos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de chegar até aqui, reunido com amigos e irmãos, pronto a começar mais um Evangelho do Lar. Evangelho esse de conhecimento, de sabedoria, de entendimento e que nos permite, Senhor, conhecimento a tomar as melhores decisões. Abençoa nessa noite, Senhor, a todos nós que aqui estamos, sendo nós encarnados ou desencarnados. Abençoa todos aqueles que ouvem o Evangelho nesse momento, seja no seu lar, no seu carro, no seu trabalho. Abençoa, Senhor, todos aqueles que de alguma forma esse Evangelho chegou a eles, mesmo que involuntariamente. Obrigado, Senhor, por permitir conosco nesse Evangelho Jesus, o teu Filho amado, Mestre querido, Irmão maior, companheiro de todas as horas, que nos acompanha na nossa jornada, entende as nossas faltas, as nossas fraquezas, os nossos deslizes, mas que continua conosco, acreditando que podemos ser alguém melhor. Jesus, Mestre querido, nessa noite de Evangelho, que possamos ser abençoados com a irradiação do corpo, com o remédio da água fluidificada e com teu amor e a tua paz que nos envolve nesse momento.
Que a luz desse Evangelho, Senhor, onde quer que ele seja replicado, se estenda aos vizinhos, aos companheiros aflitos, aos necessitados. Guarda-nos, Senhor, nessa noite abençoada. Continue a nos favorecer o entendimento da página que será lida, que os nossos protetores espirituais que nos acompanham nos auxiliem também em atendimento, e que os benfeitores espirituais que nos dão apoio e suporte nesse Evangelho também possam nos auxiliar quanto à lição proferida. Guarda-nos, Senhor, hoje, agora e sempre, e que assim seja, graças a Deus. Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Dando continuidade ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo, ainda estamos lendo o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e hoje nós vamos ler o item 21, Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Então vamos prestar bem atenção nessa lição, que vai trazer para a gente um grande consolo, já que a lição é Bem-aventurados os aflitos, e também um grande ensinamento. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem. Pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal. A sábia previdência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Por que haveis de avaliar a justiça divina pela vossa justiça? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique, por mero capricho, a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperanças. De que esperanças falais? Das esperanças da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita
incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheia de esperanças? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais, então, das esperanças da vida futura, ao ponto de lhe preferirdes as da vida efêmera, que arrastais na terra? Supondes, então, que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando apraz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continue para sofrer convosco? Ah, essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem. Seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria. Mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações. Dessas consolações que secam as lágrimas, sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Mensagem de Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris. Então, essa realmente é uma bem-aventurança, é uma consolação, saber que aqueles que partiram antes de nós estão no lugar melhor. Claro que para uma mãezinha perder o seu filho, seja em qual idade for, é uma dor dilacerante. Mas como disse aqui o nosso querido Sanson, a gente tem que compreender que agora esses nossos amados estão em esferas melhores, em situações melhores, que continuam a olhar por nós, mas também que sentem-se sofridos quando veem as nossas dores. Por algum motivo, a gente criou a perspectiva da morte natural do mais velho e depois o mais novo, que só existiu na nossa cabeça. Em nenhum lugar há um padrão de vida assim, aonde sempre os filhos ou as pessoas mais novas desencarnariam antes de seus pais ou das pessoas mais velhas. Então a gente tem sempre que se submeter à vontade de Deus, porque sempre Ele quer o melhor para nós. Apesar do nosso sofrimento, das nossas dores, ninguém é impedido de sentir saudade, ninguém é impedido de chorar e sentir falta. Mas nós precisamos compreender que Deus fez o melhor para o filho que é dele. É nosso filho na carne, mas é filho de Deus pela eternidade. Nós vamos então encerrando aqui o nosso Evangelho. Uma boa noite a todos. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, nos conectarmos com Jesus, nossos protetores, amigos queridos que nos envolve a todo instante. Querido Deus, Pai de amor e bondade, Jesus, nosso amigo, nosso irmão, obrigada, Senhor, por essa noite que cai lá fora, por essa oportunidade do trabalho,
estarmos aqui juntos, unidos e reunidos em seu nome. Agradeço os benfeitores que estão aqui conosco, trazendo os irmãos para estudar, para aprender, para se tratar como nós, dando também a eles a oportunidade. Que essas boas vibrações possam ser encaminhadas, envolver os corações aflitos, desesperados, angustiados, e que possa envolver a cada lar. Rogo a sua misericórdia, o seu perdão a todos nós, Senhor, necessitados de Ti, do Teu Evangelho de amor, para continuarmos a nossa caminhada aqui na Terra. Peço força, coragem, ânimo aos nossos corações. Muitas das vezes cansados, mas estamos aqui, Senhor. Envolva, Senhor, também os lares desordenados, famílias em brigas, em confusões, irmãos com pensamentos de suicídios, tentando tirar suas vidas, que sejam envolvidos nessa noite, pelo amor de nossa Mãe Maria Santíssima. Mais uma vez, Senhor, eu só tenho que te agradecer por esse dia, por essa noite, por esse trabalho, Senhor. Peço também pelos irmãos que aqui estão conosco, que saiam daqui mais fortalecidos, como iremos sair, que saiam daqui amparados, se sintam abraçados, envolvidos, Senhor, por essa casa de amor. Que cada um de vocês que acompanha esse Evangelho, nesse momento, possam se sentir melhor, possam se sentir mais acolhidos e amparados pelo Mestre. Obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos divinas, que possamos dar por encerrada ao nosso Evangelho nesta noite. Muita paz a todos. Que maravilha, né? Fizemos o nosso Evangelho, estamos recuperados, estamos fluidicamente limpinhos, tratados com a nossa água. Então, se você ficou até o final e esse Evangelho foi importante para você, para o seu fortalecimento espiritual, vamos pedir que você se inscreva no canal da nossa casa, que você curta o nosso vídeo, que você compartilhe esse Evangelho para alguém que você acha que também precisa ouvir as palavras de Jesus, para que essa mensagem do Espiritismo, essa boa mensagem, se espalhe para todos os que precisam, para todos os que estão necessitados desse carinho na alma. Uma boa noite a todos.